Fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes demais sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, clica uma vez nele, tá inscrito, ponto. Deixe seu like também, que seu like ajuda e ajuda demais. Gente, não deixe de se inscrever não, é de graça, não paga nada. Clica uma vezinha ali, pega o vídeo e compartilha com geral. Bom, vocês sabem que o canal Vasco Connection agora é parceiro da 1xBet e tem cupom promocional aqui no canal, fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Assim que você se inscrever na 1xBet, utilizando aqui o cupom do canal, você dobra o valor do seu primeiro depósito. Você pode fazer uma casadinha. Ontem me dei bem de novo, apostei no Fluminense contra a equipe do Flamengo, ganhei mais uma graninha, tá certo? Então, muito maneiro. Se inscreve na 1xBet utilizando esse cupom fixado aqui no primeiro comentário, tá certo? Da 1xBet, agora patrocinadora oficial aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Vamos com tudo, vamos de informações, que temos informações importantes demais. Vasco tem proposta, fez proposta, sim, irrecusável por meio atacante. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Mas tem um assunto aqui que eu preciso começar, que eu preciso iniciar o vídeo, porque, olha, gente, vocês viram na capa, tá certo? Aí do canal, a questão envolvendo o Abel Braga. Eu vou deixar minha posição aqui porque eu respeito muito o ser humano, eu respeito muito os profissionais, eu respeito muito todas as pessoas, né? Acho que as pessoas merecem respeito e ponto. Agora, o Abel Braga, hoje dirigente de futebol do Vasco, né? Colocar uma faixa no status do seu Instagram pessoal, aí eu não sei, assim, se foi ele ou se foi alguém, mas estava no Instagram pessoal dele. Estava ou está. Podem conferir. Assim, essa faixa aí que você viu na capa, né? Isso não tem Abel Braga. Com todo respeito à sua história com a camisa do Vasco, esse papo de torcedor fica para a galera da arquibancada. Hoje você é um dirigente do Vasco e um dos principais dirigentes do futebol do Vasco. Então, se você tem uma ligação com o Fluminense, ou tem algo com o Fluminense, acho legal que venha a público e, de repente, abra a mão. Sabemos da sua competência, sabemos da sua capacidade profissional, não temos dúvida. Eu não tenho dúvida. Conhecemos o seu caráter, sua índole, que é muito boa, isso nós não temos dúvida. Mas não pega bem, Abel e quem estiver assistindo o vídeo dentro do clube, esse tipo de coisa. O jogo era entre Fluminense e Flamengo. Que os dois se explodam. Que os dois se... E eu quero falar sobre o Fluminense aqui também, para o Vasco abrir os olhos, né? Porque ontem ficou desenhado para mim a seguinte questão. O assunto do Abel está encerrado, não concordei, não concordo, não gostei, ponto. Essa é a minha visão. Acho que isso não pega bem. O Abel é do Vasco, é dirigente do Vasco, não tem que ficar postando nada de Fluminense, de Palmeiras, de ninguém. Ele é Vasco, ele trabalha no Vasco, ele tem que ficar focado no clube, esse é o meu pensamento. Ele ganha para isso. Então, assim, e o Vasco precisa, nesse momento, Abel e dirigente, de um meio de ligação. E você vai perguntar, Eduardo, por que você vai falar do Fluminense? Eu vou falar do Fluminense porque ontem o Marcelo, ele brincou de jogar bola na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, que é um dos times mais fortes, considerados mais fortes do Brasil. E o Marcelo arrebentou. O Marcelo deitou e rolou. Eles não deixaram o Flamengo jogar momento nenhum. E o Marcelo com futebol muito acima da média do futebol brasileiro. Isso serve acho que ontem o futebol apresentado pelo Marcelo serve como um se liga para os dirigentes de futebol do Vasco. Que ter um jogador acima da média, né, tipo, ter um craque no meio campo, eu desenho para todos os outros jogadores a seguinte questão, eu tenho um cara aqui no meio campo que, vai resolver a parada. Você libera o Marlon Gomes, libera o Andrei, libera o Jair,
com a confiança desse jogador, o cara distribuindo o jogo ali o tempo inteiro, driblando, fez um golaço ontem. A mesma coisa se o Vasco buscar esse jogador, sabe? Não é caro é jogador ruim. Jogador que ganha 100 mil, 80 mil, que para mim é muito dinheiro, não sei o que é isso, né? Mas para eles é pouco. E assim, ganha 80, 100 mil e não joga, não entra em campo, fica encostado dentro do clube. Ou jogando mal, entregando a paçoca em todos os jogos. Então, esse jogador, na minha opinião, é muito caro, porque você tem um custo sem retorno, tá certo? Agora, mudando o assunto, como eu venho trazendo aqui em primeira mão para vocês, gente, eu quero deixar claro a seguinte questão. Pode não acontecer, mas a proposta do Vasco pelo Terãs, ela existe, tá? Existe, é real e, na minha opinião, irrecusável. A não ser que o jogador não queira, que o Atlético Paranaense não queira, que a proposta existe. E agora eu estou, ontem, mais uma vez, apurando essa situação para trazer para vocês hoje aqui. Eu estou... Quem concorda com o que eu estou dizendo aqui, sobe o like aí e se inscreve aqui embaixo. Quem concorda com o que eu estou dizendo. Então, assim, o Terãs, na minha opinião, aí, pô, tudo bem, existe a proposta. Agora vamos falar do atleta. Por que eu quero falar sobre o jogador? Porque é um jogador, na minha opinião, que ele vai fazer uma diferença nesse meio-campo do Vasco. Ele muda realmente o nível do meio-campo, né? Você vê, pelo menos assim, não quero assistir um jogo do Atlético Paranaense, Eduardo. Assistam os melhores momentos do Terãs. Porque ele é muito intenso, ele é driblador, ele consegue criar muitas jogadas ofensivas e o Pedro Raul não tem que sair tanto da área. Na minha opinião, o Pedro Raul tem que jogar dentro da área. O ataque do Vasco precisa receber melhor essa bola de frente. O Terãs tem essa capacidade técnica, tem esse futebol. Ou seja, o Vasco não precisa ir lá fora. É claro que eu gosto muito do Rojas também. Não sei a situação. Se ele tivesse sem contrato, o Vasco pode trazer. Mas a janela fecha agora, gente, dia 20 de abril. E o Vasco ainda não apresentou ninguém. Se Deus ouvir as nossas orações aí, as nossas preces, o Vasco vai, pelo menos, trazer um jogador desse naipe para acontecer, para realmente jogar nesse meio campo. E nós temos zagueiros maneiros, nós temos bons goleiros, nós temos bons laterais, nós temos um bom ataque. Agora, jogador de meio campo, que é a vida de qualquer equipe, eu não consigo acreditar que ninguém pensou nesse camisa 10, nesse camisa 10 que eu acho, entre aspas, né? Eu não consigo acreditar que não fizeram parte do pensamento, do planejamento, desculpa. Sinceramente, eu acho que tem algum, sei lá, são dirigentes, têm a capacidade para. Claro que se estão lá é porque tem capacidade. Eu acho que se a pessoa joga no Vasco é porque tem capacidade, diferentemente do passado, quando o Vasco não tinha dinheiro. Hoje todo mundo quer jogar no Vasco, todo mundo é oferecido para o Vasco. É um caminhão de jogadores, gente. Você não tem noção da quantidade de jogadores que são oferecidos, estão sendo oferecidos ao Vasco. E aí você fica assim, pô, cara, mas por que não contrata? Porque o Vasco tem que contratar agora, na minha opinião, jogador acima da média. Chega de jogador meia boca. Eu quero o Terãs porque eu gosto do Terãs, eu sou torcedor do Vasco, gosto de jogador desse nível, desse naipe. É assim que eu penso e essa é a minha opinião. Isso eu peço sempre de vocês, deixa o comentário aqui embaixo. Porque o Terãs, na minha opinião, hoje faria sim, vou repetir aqui 10 vezes, se for preciso, a diferença no meio campo do Vasco, tá certo? Certo é que o Paulo Brax disse que pode acontecer, pode, mais 2 contratações até o início do Campeonato Brasileiro, mas vale lembrar que no próximo final de semana, mais exato com vocês aqui, no próximo sábado, com transmissão aqui, no próximo sábado, tem a estreia do Vasco no campeonato, na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro. Gente, o Atlético está em crise, o Atlético joga pela Libertadores na terça-feira, amanhã, né? Gente, tô nem aí, não tô nem aí para isso, sabe? Eu tô muito aí para o Vasco, para o jogo que o Vasco vai fazer contra o Atlético Mineiro, para a temporada que o Vasco vai começar, né? Difícil, né? Nessa Série A de Campeonato Brasileiro, tá certo? Acho que a largada é tão importante como os jogos finais do Campeonato Brasileiro. Então vamos ficar ligados, vamos ficar atentos. Eu tenho certeza também que o Vasco vai brigar na parte de cima da tabela. Mas, o tempo inteiro, empenho, foco, tá certo? Então é a única coisa que eu peço pro Vasco hoje. Mas esse jogador do meio campo, vou lembrar aqui mais um pouquinho, tem que chegar, hein? Traz logo, hein? Para não passar mal no Campeonato Brasileiro.
Galera, então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Mais uma vez, peço a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva. Inscreva-se, desculpa. Se inscreve aí, deixe seu like, habilite o sino das notificações e vem comigo, porque isso aqui é muito Vasco da Gama. Saudações vascaínas.